Olá, meus queridos, vamos para a aula 2 da semana. Lembrando que nós estamos estudando função exponencial. Apenas o que? Apenas a definição, saber se quando a função é crescente ou é decrescente e o gráfico da função. Nesta semana especificamente, nós estamos estudando, vendo o crescimento ou decrescimento dos valores e formulando, dando alguns valores para você formular a lei de formação desta função. Vou continuar fazendo as questões. Na questão 6, diz assim: uma moto foi adquirida por 12.000. Seu proprietário leu em uma revista especializada que a cada ano a moto perde 10% do valor que tinha do ano anterior. Então, suponha que isso realmente seja verdade. Represente em uma tabela o valor da moto depois de 1 ano, 2 anos, 4 anos, a partir da data de aquisição. A letra B, ele quer saber qual é o valor dessa moto daqui a 7 anos, de aquisição. E a letra C, ele quer saber qual é o valor que relaciona, qual é a lei que relaciona o valor da moto em reais em função do tempo expresso em anos. Então vamos lá. Então vamos representar por uma tabela. Eu não usei tabela porque eu achei mais simples fazer normalmente. Então o valor da moto hoje, que era o valor de compra, é 12.000. Bom, daqui a um ano o valor da moto vai perder o quê? Vai perder 10% do valor que ele comprou. Então vai ser 12.000 menos 0,1. 0,1 é quanto? É 10%. Por quê? Porque 10% é 10 sobre 100. 10 sobre 100 vai ser 0,1 vezes 12.000. Então, é 12.000, que é o valor inicial, menos 10% de 12.000. Então, vai ser, colocando em evidência o 12.000, 12.000 dividido para 12.000 é 1, menos 0,1 vezes 12.000, dividido por 12.000 vai dar 0,1. Então, 1 menos 0,1 vai dar 0,9 vezes 12.000, que vai dar 10.080. 10.080 é o valor da moto daqui a um ano. Daqui a 2 anos é o que? É o valor da moto daqui a um ano menos 10%. Então, o valor da moto daqui a um ano é quanto? 10.800 menos 10% de 10.800. E aí, se eu colocar 10.800 em evidência, vai ser 10.800 por 10.800 é 1, 0,1 vezes 10.800 dividido por 10.800 vai dar 0,1. Então, 1 menos 0,1 vai dar 0,9, vezes 10.800. Só que quem é 10.800? 10.800 é 12.000 vezes 0,9. Observe um pouquinho acima. Então vai ser 12.000 vezes 0,9 vezes 0,9 vai ser 0,9 ao quadrado. Então 0,9 ao quadrado é 0,81. Vezes 12.000 vai dar 9.720. Daqui a 3 anos a moto valerá quem? Valerá o valor da moto daqui a 2 anos menos 10%. Então vai dar 9.720 menos 10% de 9.720, que é 0,1 vezes 920. Colocando 9.720 em evidência, vai ser 9.720 por 1 por 9.720 vai dar 1. 0,1 vezes 9.720 dividido por 9.720 cancela 9.720, sobra 0,01. 1 menos 0,1 vai ser 0,9. Então, 9.720 você já sabe que é o quê? 12.000 vezes 0,9 ao quadrado. Do slide anterior, 12.000 vezes 0,9 ao quadrado é 9.720 vezes 0,9. Então, isso quer dizer que é 12.000 vezes 0,9 elevado a 3. 0,9 ao quadrado vezes 0,9. Bases iguais. Conserva a base, somos expoentes. Então, vai
vai dar 8.748. Quanto é que a moto valerá daqui a 4 anos? Vai ser o valor dela daqui a 3 anos, menos os 10% que ela se desvalorizou, né? Então, vai ser 8.748 menos 10% de 8.748. Então, colocando 8.748 em evidência, vai ser 8.748 dividido por 8.748 vai dar 1, menos 0,1 vezes 8.748 dividido por 8.748 vai dar 0,1. 1 dividido para 1 menos 0,1 vai dar 0,9. 0,9 vezes 8.748. Só que se você olhar para cima, 8.748 é 12.000 vezes 0,9 vezes 3. Então, 8.748, 12.000 vezes 0,9 elevado a 3, vezes 0,9. Então, vai ser 12.000 vezes 0,9 elevado a 3, vezes 0,9, vai ser 0,9 elevado a 4, que vai ser 7.873,20. Observe o seguinte, não sei se vocês prestaram atenção, mas daqui a um ano, qual era o valor da moto? 12.000 vezes 0,9 elevado a 1, porque é só 12.000 vezes 0,9. Daqui a 2 anos, qual seria o valor da moto? 12.000 vezes 0,9 elevado a 2. Daqui a 3 anos, qual seria o valor da moto? 12.000 vezes 0,9 elevado a 3. Daqui a 4 anos, 12.000 vezes 0,9 elevado a 4. Então, eu dei o valor com 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos. Aí a letra B ele quer saber qual é o valor da moto daqui a 7 anos. Então, daqui a 7 anos vai ser o quê? Vai ser 12.000 vezes 0,9 elevado a 7. E aí, 12.000 vezes 0,9 elevado a 7 vai dar 5.740. Né? E aí, portanto, daqui a 7 anos a moto valerá R$ 5.740. Bom, a letra C, o que é que ele pergunta? Qual é o valor, qual é a lei que representa o valor em função do tempo? Observe que o valor em função do tempo vai ser quem? O valor vai ser 12.000 vezes 0,9 elevado ao tempo. Então, é possível generalizar pelo item A, que é só colocar o quê? 12.000 vezes 0,9 elevado ao tempo que eu quero. Como ele quer o tempo t, então o valor dessa moto vai ser 12.000 vezes 0,9 elevado a t. Bom, com isso nós finalizamos a questão. Vamos para a questão 7, que é a última questão da semana. A questão 7 diz assim: em uma indústria alimentícia, verificou que, após 3 semanas de experiência e treinamento, um funcionário consegue empacotar P unidades de um determinado produto a cada hora de trabalho. A lei que relaciona P e T, ou seja, P é a quantidade de produto que ele consegue embalar, e T é o tempo em semanas, P de T igual a 55 menos 30 vezes E elevado a menos 0,2T. Esse expoente essa base é chamado base natural. Né? Esse é um número irracional, que ele é aproximadamente 2,71. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu já falei dele quando eu estava falando dos números irracionais, que existiam alguns números irracionais famosos, que era o π, o número de ouro e o número neperiano, que o número neperiano é exatamente a base E. Bom, aí o que ele quer saber? Ele quer saber quantas unidades desse produto o funcionário consegue empacotar sem experiência alguma. Na letra B, qual é o acréscimo na produção por hora do funcionário, que o funcionário experimenta da primeira semana para a segunda semana. E aí ele disse para mim usar E elevado a 0,2, aproximadamente, para me aproximar a 1,2. Né? E qual é o limite máximo teórico de unidades que esse
que esse funcionário pode empacotar por hora. Bom, essas questões são as mais simples. Por quê? Porque quando eu tiver a fórmula, é a questão mais simples. Por quê? Porque se eu quiser o P, eu vou te dar o T. Ou seja, se eu quiser o número de pacotes, eu vou ter que te dar o tempo. E se eu te der o tempo, eu vou pedir o quê? O número de pacotes. Né? E se eu quiser o tempo, eu vou ter que dar o número de pacotes. Então é simples. A função, eu tenho duas incógnitas, eu vou te dar uma e vou pedir a outra. Então, se eu quiser pacotes, eu vou ter que te dar o tempo. Se eu quiser o tempo, eu vou ter que te dar o número de pacotes. Vamos lá. A letra A, o que ele pede na letra A? Ele quer saber quantas unidades desse produto o funcionário consegue empacotar sem experiência. Então, quando ele quer saber quantas unidades, ele quer saber o valor de P. Sem experiência, esse aqui é o X da questão. Porque sem experiência é quando T é igual a zero, ou seja, quando o número de semanas é zero. Então, observe que eu tenho a fórmula, que é P de T é igual a 55 menos 30 vezes E elevado a menos 0,2 elevado a T. E eu quero saber P, então eu te dei o T. O T é zero. Por que o T é zero? Porque é sem experiência, quer dizer que ele ainda não tem nenhuma semana. Então, toda vez que é início, T é igual a zero. Então, basta fazer o quê? Pegar a função, tiver T, coloca zero. Então, vai ser P de zero é igual a 55 menos 30 vezes E elevado a menos 0,2 vezes zero. Então, vai ser P de zero é igual a 55 menos 30 vezes E elevado a zero. E elevado a zero é quanto? E elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Então vai ser 55 menos 30 vezes 1. Esse 1 vem de quem? De E elevado a zero. Então vai ser 55 menos 30 vezes 1, 30. 55 menos 30 vai dar 25. Quer dizer que o funcionário sem experiência, ele consegue empacotar 25 unidades. Aí o que ele quer saber na letra B? A letra B ele quer saber qual é o acréscimo por hora do funcionário que sai da primeira semana para a segunda semana. Então, observe que para me saber quanto que ele aumentou, basta fazer o quê? Basta saber quanto que ele empacotou na segunda semana, quanto que ele empacotou na primeira semana e fazer a subtração entre eles. Então, para me saber, basta fazer o quê? A segunda semana é quem? É P de 2. E a primeira semana quem é quem? É P de 1. Então, P de 2 menos P de 1. Então, vou descobrir primeiro quem é P de 2. P de 2 é fazer o quê? Pega a função e onde tiver P, onde tiver T, coloca 2. Então, vai ser P de 2 é igual a 55 menos 30 vezes E elevado a 0,2 vezes 2. Menos 0,2 vezes 2. Então, vai ser P de 2 é 55 menos 30 vezes E elevado a 0,2 vezes 2 vai dar menos 0,4. Então, P de 2 vai ser 55 vezes 30. E aí, menos 0,2, o que eu tenho que fazer? Quando o expoente está negativo, eu transformo para o expoente positivo. Para me transformar o expoente negativo para o expoente positivo, eu tenho que inverter a base. Então, vai ser a base é E. Então, o inverso de E é 1 sobre E. Né? Elevado a quem? A 0,4. Aí, observe que ele não me deu o valor de E elevado a 0,4. Ele me deu o valor de quem? De E elevado a 0,2. Então, eu fiz o quê? 55 menos com mais vai ser menos. Aí, 30 vezes 1 é 30. Dividido por quem? 0,4 é a mesma coisa de quem? De 0,2 vezes 2. Então, vai ser E elevado a 0,2 vezes 2. Então, aqui vai ficar quem? 55 menos 30 dividido por... Aí, ó, quem é elevado a 0,2? E elevado a 0,2 é aproximadamente 1,2. Então, onde tem E elevado a 0,2, eu troquei por 1,2. Está elevado a 2, então vai ser 1,2 elevado a 2. Então, vai ser 55 menos 30 dividido por
1,2 elevado ao quadrado vai ser 1,44. Então, eu tenho uma subtração e uma divisão, fiz a divisão primeiro, vai ser 55 dividido por 30 dividido por 1,44, 30 dividido por 1,44 vai dar aproximadamente 20,8333, uma dízima periódica. Então, vai ser 55 menos 20,8333 vai dar aproximadamente 34,166666. E aí, para facilitar a nossa conta, eu aproximei para 34. Isso quer dizer o seguinte, que na segunda semana ele conseguiu empacotar 34 unidades. Quanto é que ele conseguiu empacotar na primeira semana? Então, na primeira semana, basta fazer o quê? Onde tiver T, coloca 1. Então, P de 1 é igual a 55 menos 30 vezes E elevado a menos 0,2 vezes 1. Então, vai ser 55 menos 30 vezes E,2. E elevado a 0,2 vezes 1 vai dar E elevado a menos 0,2. Invertendo a base, vai ser 55 menos 30 vezes 1 sobre E elevado a 0,2. Como eu inverti a base, o expoente que estava negativo virou um expoente positivo. Então vai ser 55, menos com mais vai ser menos, 30 vezes 1, 30, dividido por E elevado a 0,2. E aí nós vimos que E elevado a 0,2 é aproximadamente 1,2 e eu vou trocar. Então vai ser 55 menos 30 dividido por 1,2. Então vai ser 55 menos 30 dividido por 1,2 vai dar 25. Então 55 menos 25 vai ser 30. Isso quer dizer que na primeira semana ele empacotava 30. Agora ele quer saber o acréscimo. Então o acréscimo vai ser quem? Vai ser P de 2 menos P de 1. Então P de 2 era 34. P de 1 é 30, então 34 menos 30 é 4. Então quer dizer que da semana 1 para a semana 2 ele conseguia empacotar 4 unidades a mais. Né? E aí, por último, a letra C, ele quer saber qual é o limite máximo teórico que o funcionário pode empacotar por hora, ou seja, qual é o valor máximo que ele vai conseguir empacotar. Aí você vai observar o seguinte, toda vez que eu estou aumentando o T, toda vez que eu aumentar o T, aquele E elevado a 0,2 ele vai diminuindo o valor. Né? Por que ele vai diminuindo? Porque como o expoente é negativo, eu vou inverter e aí ele vai virar um valor 1 dividido por aquele valor. Então, quanto mais eu aumentar T, então o denominador vai aumentar. E toda vez que o denominador aumenta, quanto mais eu aumentar o denominador, o numerador vai ser sempre 1. Quanto mais eu aumentar o denominador, mais aquele número vai se aproximar para quem? Para zero, ou seja, porque os valores eles vão diminuindo. Observe que quando o tempo era 1, o denominador era 1,2. Quando o tempo era 2, o denominador era 1,44, então foi diminuindo. Né? Foi aumentando o denominador e diminuindo o valor, porque quando eu fiz a divisão, 30 dividido por 1,2 deu 25. Quando eu dividi 30 dividido por 1,2 ao quadrado, deu 20,8 aproximadamente. Então, toda vez que eu aumentar o tempo, eu estou diminuindo o valor de E elevado a 0,2 elevado a T. Ou seja, se eu aumentar, cada vez que eu aumentar o T, eu estou diminuindo esse valor do expoente, da base do expoente. Ou seja, ele vai se aproximando de quem? De zero. Então, é como se esse E elevado a menos 0,2 ele se aproxima de zero. Então, cada vez que eu aumento o tempo, mais eu me aproximo de zero. Então, quer dizer que se eu aumentar o tempo infinitamente, um valor infinitamente grande, esse E elevado a 0,2, T vai dar zero. Então, vai ficar quem? 55 menos 30 vezes zero. E aí, 55 menos 30 vezes zero é zero. Então, 55 menos zero é 55. Isso quer dizer o quê? Que o valor máximo que ele pode atingir é 55 unidades. E para me finalizar,
não saia sem antes eu dar uma dica imprescindível para que você possa fazer a função sem ter que fazer de um por um. Então a dica é a seguinte: sempre que nós formos gerar a função exponencial e os valores estiverem crescendo ou decrescendo, e esses valores que estão crescendo ou decrescendo estiverem em porcentagem, né, a lei você vai fazer o seguinte: se for crescimento, ou seja, se os valores estão crescendo, né, então você vai fazer o quê? V é igual a quem? O valor inicial vezes 1 mais a taxa de crescimento elevada a t. Observe o seguinte, que o valor do saldo da poupança está crescendo quanto? 1%. Era 6% lá no exemplo. 6% é a taxa, é a porcentagem, 6%, que é o I. Então 6% é quem? É 0,06, né? Que é 6 dividido para 100. Então o valor inicial era quanto? O valor inicial era 2.000, 1 mais 0,06, que vai dar 1,06 elevado a t. Aí você já fazia a função. E se o valor for decrescente, vai ser quem? V é igual a quem? O valor inicial é 1 menos a taxa elevada a t, que foi o exemplo da moto. A taxa estava diminuindo 10%. 10% era quanto? 10 dividido para 100, que é 0,1. Então vai ser quem? O valor vai ser quem? O valor inicial, que era 12.000, 1 menos 0,1 vai dar 0,9 elevado a t. E aí você já fazia a função, né? Então essa dica é muito imprescindível. Aí você vai perguntar: professor, por que você não deu a dica antes? Porque primeiro a gente ensina como gera normalmente, depois a gente dá a dica. Então espero que vocês gostem da aula, vocês se saiam bem nos exercícios. E tchau, fui, até a próxima semana.